Fala aí, pessoal, pastor Ana Batista aqui pelo Movimento Igreja Sem Política novamente. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham pelo canal e, obviamente, todos sabem, dedicando sempre esse movimento ou direcionando esse movimento a falar sobre o assunto do que diz respeito à política da igreja e com ótica cristã, com ótica bíblica e teológica. Bom, meu tema com vocês hoje aqui é falarmos um pouco desse Jesus político de esquerda, porque o PT se prontificou em lançar um curso da qual está denominando Fé e Democracia para a militância evangélica brasileira. É isso mesmo que vocês estão me ouvindo aqui, tá? Bom, meus propósitos com esse tema aqui é falarmos um pouco sobre essa estratégia, né? Tanto da esquerda como também da direita política evangélica de costurar o evangelho com essas razões sociais, né? Com essa política social e dar à fé, né, essa missão engajada com causas sociais, humanitárias, dentro daquela teologia progressista, né, de visão de novo mundo, escatologia do novo mundo, que os dois lados estão dedicados, obviamente, em cursar, em representar esses ideais, essas ideologias, ok? Usando sempre aquela palavra, justiça e direito, tá? E para aqueles que são leigos, para aqueles que não têm o conhecimento bíblico, eles conseguem, obviamente, exercer essa influência, tocar os seus corações, né, e as cordas, né, do sentimento, para que essas pessoas, ou até mesmo esses públicos vão às ruas, né, demonstrar exatamente interesse por essa luta social, por essa luta econômica, por essa luta de direitos constitucionais e políticos e achando que tudo isso é uma missão cristã, é um chamado de Deus ou coisa do tipo, tá? Que a gente sabe que não é. Bom, meus objetivos principais com vocês aqui dentro desse tema pastor político, seja ambos lados, tanto direita como esquerda política, é porque também surge para nós essa realidade mais profunda de igrejas e movimentos religiosos, vamos dizer assim, para não dizer só evangélicos, que eles atuam dentro de uma visão estrutural, institucional, é uma rede, ok? E essa rede, ela é toda controlada por um único poder, eu venho dizendo isso sempre lá no Verdade em 10 Minutos, né? Pela elite global. Lá no Verdade em 10 Minutos eu tive lá a prontidão de me aprofundar sobre o assunto e fica-se ali muito em evidência na história de que um único fundo internacional financiou essas duas pinças políticas, tanto a direita como a esquerda, um único fundo internacional de uma elite global. Então, diremos que, dentro de uma realidade, né, o bem financia o mal, e o bem precisa do mal, para gerar demandas de discurso, demandas de políticas e, obviamente, também de arrecadação. Então, dentro dessa rede institucional que tanto abrange esquerda como direita política, existe uma padronização de discurso, ok? E essa padronização de discurso, ela visa exatamente o quê? Aquilo que o PT está tentando fazer, criar uma liderança com um tipo específico de discurso. Então, tanto a direita como a esquerda propõem um Estado confissional, um Estado político confissional, como também isso, a atuação de uma visão pública da fé, ou fé pública, tá? Que a gente já entende que aí já é a instrumentalização da fé. Então, para ser mais claro para vocês aqui, esse esquema atua dentro de um mecanismo, tanto a direita como a esquerda financiados por um único poder, e ali tanto um lado como o outro testemunha e expressa o mesmo padrão de discurso, que é levar religião para o Estado, o Estado para a igreja, não importa, e isso aqui. E incentivar as pessoas que na política existe uma missão cristã, que na política existe um chamado de Cristo, que na política existe lá essência e elementos teológicos do evangelho, e tanto a direita como a esquerda, por mais que existam ali diferenças ideológicas no que diz respeito à política, tanto a esquerda como a direita trabalham de maneira ambígua. Então, ou seja, por mais diferentes que sejam, todos eles condicionam a sociedade a acreditar que Deus usa o Estado e precisa do Estado para atingir
os seus propósitos, obviamente, redentivos e messiânicos. Ok, então vai ficar muita evidência que algumas coisas que eu vou falar dentro do que, obviamente, eu já me expressei. Bom, antes de tudo, eu gostaria de fazer com vocês aqui uma introdução rápida, e todos sabem o quanto isso é importante para nós aqui. Tá? Lembrá-los rapidamente aqui de que o movimento Igreja Sem Política, ele visa representar e também trabalhar 3 aspectos da hermenêutica bíblica, das Sagradas Escrituras. Primeiro, expressarmos aqui ou identificarmos aqui a identidade da autoridade teológica. Eu venho dizendo sempre a vocês, a prerrogativa dessa autoridade é messiânica e só cabe ao Cristo dar o veredito da fé. A autoridade está nele, como também isso, a instrumentalização não. A visão instrumental do dever, ok? Sai dele a visão instrumental do dever cristão, ou do que é ser igreja, que define exatamente isso. Quais serão ali os tipos ou propósitos objetivos de ministério. Então existe uma pré-ordenação ali em Cristo, né, na sua narrativa humana, que o entendimento do Evangelho é que é autossuficiente, é suficiente para garantir à igreja esse caminho da interpretação, da inspiração, do método, do sistema, do princípio, do que é ser cristão, do que é ser ministério. Então, além da autoridade ser uma prerrogativa de Cristo, o instrumento do dever cristão é a vida dele, é a carne dele, ele até expressa isso lá em João 6, né? É a sua carne, é o seu cálice, é o símbolo da incorporação do evangelho que nós temos que crer e viver. Então quer dizer o seguinte, que os objetivos e os propósitos da igreja precisam estar justificados e fundamentados naquilo que Jesus foi, na visão mais precisa, perfeita e plena da sua humanidade, como também do seu ministério, ok? Aí vem o terceiro aspecto, que a gente vem falando em todos os vídeos aqui. O terceiro aspecto que é ali no Cristo e na sua atuação ministerial, surge ali a perspectiva de um sistema de governo eclesiástico, por meio de homens que ele escolheu e preparou para desenvolver aquilo que na teologia bíblica é muito claro, o modelo do que é ser igreja. E esse modelo do que é ser igreja está ali nos atos legítimos da fé, representado pelos apóstolos. E quem vai questionar isso, né? Quem pode questionar isso? Ninguém. Porque esses homens foram escolhidos a dedos por Jesus, como também preparados diretamente pelo Cristo para dar esses primeiros passos de missão daquela igreja. Ah, pastor, aquela igreja fechou, aquela igreja desapareceu, ela não existe mais, mas o modelo fica. O que eles foram lá serve de modelo para as demais igrejas, e o entendimento aqui é que esse modelo é ininterrupto, independentemente de história, época ou espaço, essa igreja continua sendo referência, entendeu? Então é muito importante deixar claro a vocês aqui que a igreja, o entendimento é que essa igreja, ela foi aberta pelo Cristo, a dispensação caiu sobre ela e ela não fecha mais. As outras deveriam surgir dela. Aí a gente sabe que dentro da história não foi o que aconteceu, houve aí o cristianismo, né? Para interromper esse princípio, para interromper essa obediência. Mas a definição é essa. Todos aqui da nossa época devem estar dentro daquela igreja. Aquela igreja é a igreja modelo. Bom, então são esses 3 aspectos que a gente vem colocando na pauta. E, obviamente, o desafio aí de quem está do outro lado de argumentar. Tá? Você precisa fundamentar as razões e a opinião naquilo que diz respeito a Cristo, o Evangelho e a igreja dele. Bom, então fica muito claro nesses 3 aspectos históricos que não existe ministério político, nem pastor político. Aí Jesus deixou claro, ali no Evangelho, alargou o caminho, alargou a porta, ninguém se salva. O entendimento é que se o plano não estiver organizado e planejado por ele, no que diz respeito à nossa experiência aqui agora, ou seja, como foi visto em Cristo, tá? Nós temos configurado ali uma fraude processual, ok? E essa fraude processual na salvação anunciada por Cristo é fracasso. Se há fraude,
a fracasso. A partir do momento que ficar configurado a quebra desses 3 atributos, vamos dizer assim, né? Do que diz respeito à salvação de Cristo, a sua graça, ok? A sua vida, o seu corpo, o seu ministério e a igreja que ele instituiu, com homens que ele escolheu, ok? Então não existe esse princípio, nem esse método, nem esse sistema político-religioso no que Jesus foi plenamente falando. Não existe possibilidade de fundamentação. Mas tem gente que insiste do outro lado aí. Bom, daí quando a gente vai à procura e busca da origem desse sistema político-religioso, a origem e a ordem ali, o fenômeno, né, é extremamente humano. Daí tem uma identificação ali da origem desse sistema que une religião e política, a identificação ali é a maçonaria, tá? É uma dinastia imperialista acasalada que eu venho tratando no Verdade em 10 minutos, que se trata de uma elite global, para vocês poderem entender ali, tá? E o sistema político-religioso, de forma estrutural, foi criado com esse objetivo de dar esta ordem e humana a sua emancipação. Isso na terceira fase da maçonaria, que foi o protestantismo e a reforma protestante. A terceira fase ali ficou muito em evidência e clara, que é a institucionalização do poder. Como que esse mecanismo, na verdade, ele funciona. Tá? Então existem ciclos, existem etapas, existem protocolos e há um padrão, né, dentro dessa panorâmica histórica dessa dinastia, um padrão de ações revolucionárias, de atuação política, de atuação religiosa, que precisam ser feitos aí os levantamentos por vocês. Mas o detalhe que o pastor eu falei aqui, importante do que nós estamos trabalhando aqui, é exatamente essa questão da argumentação. Tá? Então, o que mais importa e mais é necessário no que nós estamos tratando aqui é essa questão de quando nós afirmamos, né, ser evangelho, nós precisamos trazer o quê? Nessa concepção, nessa opinião, nessa reflexão, as ações justificadas. Quando o pastor fala ações justificadas, quer dizer o seguinte: olha, se o plano, se o propósito, se o objetivo não for igual como foi visto em Cristo, nós temos uma quebra de unidade, nós temos uma quebra de atributo, nós temos a configuração de uma fraude teológica, e ali Jesus definiu claramente: não existe possibilidade de salvação. Ele não vai honrar nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de atuação ministerial que esteja fora dele e da sua autoridade. Não é possível uma experiência com Deus fora da autoridade messiânica dele. É isso que a gente vem deixando claro para vocês aqui, tá? Então, quando eu trago essa concepção na minha atuação ministerial, é dever, é responsabilidade. Agora, quando eu pego o sistema político religioso, como eu disse aqui, né, cuja origem e ordem é humana, é devassa, é corrupta, é comprometida e sanguinária, ok? Olha o comprometimento meu de levar isso para dentro da minha igreja, né? Um sistema, princípios e orientações políticas. E políticas, ao mesmo tempo, também heréticas, porque não podem ser fundamentadas. Então, essa preocupação que a gente vem tentando passar para vocês aqui. Identifique quem é a autoridade, porque quem tem autoridade teológica sobre a igreja é o instrumento da fé, ou seja, é o exemplo, é a personalidade, é a referência daquilo que temos que ser como cristão, ok? Porque é aí onde começa a definição do que pode, do que deve, do que não deve, etc, etc, etc. Ok? Bom, a gente vai para a questão dessa iniciativa do PT de querer gerar um curso para ensinar a militância evangélica brasileira, como eles denominam, tá? Como discursar teologia para atrair público evangélico. Então vamos lá. O PT lança um curso para formar lideranças políticas com esse objetivo de discursar de uma forma que o público evangélico seja atraído.
Esse curso é promovido pela Fundação Perseu Abramo, que é um dos braços de formação política do PT, com 3 diretrizes aqui: engajamento de lutas sociais, diálogo interreligioso na esfera da fé cristã, como também democracia. Olha a pauta dos caras. O que isso tem a ver com o Evangelho? Mas vamos lá. Palestrantes já confirmados no curso. A Fundação confirma Bernadette Adriana Alves de Lima, do Núcleo Interreligioso Nacional do PT, Interreligioso Nacional do PT, ligada à Igreja Pentecostal Missão Filadélfia. A Helenísia da Mata da Igreja de Cristo de Goiás, Pastor Oliver Goiano do Rio de Janeiro e Nilza Valéria de São Paulo, que coordena a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, cujo coordenador é o pastor Oriovaldo Ramos, que todos sabem aí, né, que é o marqueteiro do Lula. Ainda segundo a entidade, Fundação Perseu Abramo, os encontros ocorrerão semanalmente numa duração de 1 mês e terão palestrantes das mais variadas denominações cristãs de diferentes religiões do Brasil. A coordenação política do curso será a deputada federal Benedita da Silva, né, que é outra figura deplorável do movimento evangélico, e também o Perseu Abro e Paulo Akamoto, a entidade Perseu Abramo confirma também a presença de Paulo Akamoto. Eu vou falando nomes aqui que talvez vocês até entendam e conheçam melhor essas figuras. Algumas que eu falei aqui, eu tenho já conhecimento, porque a gente sempre está denunciando e falando o nome desse pessoal todo, ok? Um detalhe importante sobre esse curso que o PT está lançando, que acontece a partir do dia 21 de maio até 14 de junho, abrange fé, política e justiça social, diálogo entre as igrejas, que é uma característica muito forte da direita e da esquerda, unir religiões com esses temas, combate à desinformação e manipulação política, tá de brincadeira, né? Políticas públicas, engajamento político, e mobilização cidadã e transformação social, tá? Que a esquerda evangélica defende muito aquela visão da redenção social, que eu já vou entrar nesse mérito aqui, tá? Que inclusive esse tema sobre transformação social, no curso do PT, a ideia é mostrar como as ações do partido podem caminhar junto com os ensinamentos evangélicos, segundo o pastor Oliver Goiano, coordenador do Núcleo Nacional dos Evangélicos do PT. Agora eu vou falar algumas frases desse idiota aí. Ele diz assim: resgatar um dos tripés fundadores do Partido dos Trabalhadores, que é, além da luta sindical e do movimento estudantil intelectualizado, a relação com a igreja e a caminhada junto à sua ação humanitária e não doutrinária. Então, quer dizer, você vê, o homem está sendo colocado acima da escritura. E as razões sociais também. Olha que ele deixa declarado isso, né? Explica o pastor que já disse em entrevista que o presidente Lula não instrumentaliza a fé como o bolsonarismo. Além de idiota, é um mentiroso. O Lula não instrumentaliza a fé, ele não usou a igreja para se candidatar lá atrás. Tá de brincadeira. Mas vamos lá. O curso para petistas evangélicos é a parte do compromisso firmado entre o pastor Oliver e o presidente Lula para as eleições de 2026, né? Lula querendo o público evangélico. Daí ele acrescenta mais. A missão que o presidente Lula tem me dado é de fazer o cristão conservador entender que o PT é um partido de igreja, disse o pastor coordenador do núcleo evangélico do PT, a NEPT, né? Igrejas evangélicas são fenômenos culturais, diz aí, acrescenta o tal pastor. Nossos números não se comparam com matriz africana, kardecistas, somente católicos são maiores do que os evangélicos, mas os evangélicos são os mais engajados. Uma esquerda conservadora em costumes vence o bolsonarismo, diz ele aqui. Ela é completa e é contra o aborto sem negacionismo, a favor também da Amazônia. Ou seja, esse cara faz uma salada em detalhes, cara, né, que a gente percebe muito aqui.
até na fala desse pastor Oliver Goiano, né? Quanto à mentira, como você é descarado, como você é sem vergonha, né? O PT ele faz uma coisa lá atrás, daqui a pouco ele faz outra, como também a direita, né? Política é assim, eles fazem e esquecem que fizeram, esquecem que falaram, entendeu? E daqui a pouco eles estão numa outra versão, né? A pergunta é, aonde eu aplico, né, o caráter de Cristo nessa oscilação de conduta e de opinião, como também até de pensamento? Bom, comprometimentos institucionais dessa iniciativa do PT de fazer um curso para militância evangélica do que diz respeito à fé e democracia. Existe uma instituição que está participando do curso, chamado de Janira, Instituto de Pesquisa e Ensino, tá? E esta instituição, além de ter participação ativa na América Latina, com esses objetivos que eu narrei aqui, ela tem vínculo com a ONU, Banco Mundial, Cruz Vermelha, me perdoem, a USAID, como também a AAA, Aliança Evangélica Mundial, e também está vinculada a instituições católicas. É a estrutura internacional que eu falei, que a direita e a esquerda se alimenta e é financiada, tá? E a ONU à frente, obviamente, de usar esses movimentos, quando não muito dentro de uma política social, dentro de um moralismo, não importa, mas o objetivo é mesmo convulsionar a sociedade a se deslocar por essas lutas e lutar por coisas que, na verdade, eles mal conseguem entender e compreender, porque política é enigmática, certo? Mas o objetivo sempre comum, unir os dois lados para eleger uma ordem mundial. Eu venho dizendo isso, na verdade, 10 minutos, tá? Política que une religiões, política que transforma evangelho em cultura, política que legaliza a iniquidade e o pecado com o objetivo de colocar o homem acima da Escritura, como ele mesmo aqui até já reconheceu, né? Agora, vamos para um detalhe importante aqui dentro do que o pastor estou falando, tá? Aí nós vamos para os acertos. Senhores, tanto a direita como a esquerda, e o PT usou muito essa questão, né? Usam o termo repetidas vezes, o termo justiça e direito, ok? Justiça e direito na Escritura Sagrada são conceitos exclusivos da redenção. São conceitos exclusivos para apresentar o plano redentivo de Deus, ok? São categorias centrais dessa transmissão de verdade teológica, ou seja, existem para proclamar as boas novas de Cristo, pregam a vida dele e existem para serem aplicados de acordo. Quando eu falo aplicados de acordo, que justiça e direito ali define, só há salvação por meio de Cristo, só há salvação por meio da vida dele, do corpo dele e da palavra dele. Ou seja, ali salvação só é possível quando a experiência é exclusiva com ele, ok? Exclusiva e direta. Bom, então quer dizer que justiça e direito na teologia jamais poderia ser aplicado dentro de um modelo político, até mesmo administrativo, do que diz respeito à gestão pública. Justiça e direito ali não pode ser aplicado com razões sociais, não pode ser aplicado com razões econômicas, até moralistas, tá? Que o moralismo une religiões, certo? Então, justiça e direito são termos na teologia bíblica exclusivos de Cristo. São termos redentivos. E esses caras estão usando para discursar política social. Até política econômica. Está lá a direita, lá, querendo colocar a Bíblia na Constituição para garantir isso também para a igreja. Como para alguns pastores, né? O perdão fiscal, a isenção fiscal e essa coisa toda que você vê que política dá esquema. Ok? Um outro detalhe importante é quando você vai, né, em busca da origem desse discurso, desse conteúdo teológico que define evangelho e graça de Deus, define evangelho e graça dentro de uma categoria específica, ou seja, de que evangelho tem uma classe preferencial.
uma categoria social específica, tá? E gera essa ideia de um evangelho social, de ações públicas direcionadas àqueles que são oprimidos, àqueles que são mais pobres, àqueles que são mais desfavorecidos, tá? Quando você vai atrás dessa origem do discurso e do conteúdo teológico, a definição ali histórica é teologia da libertação. Quando a gente começa a falar da teologia da libertação, aí você puxa a capivara, você vai ver a desgraça que é essa teologia. Bom, detalhe importante, no Evangelho de Cristo não existe ali nenhuma menção de que o Senhor tenha se dirigido a alguma classe social específica. Não existe acepção de pessoas. A graça é incondicional e a salvação dele é para aquele que crê. Independentemente de condição social, de condição econômica, de condição intelectual. Aí dizem alguns lá, não, mas a teologia da libertação não quer dizer isso. Que existe uma classe preferencial e favorecida por evangelho, mas que a atenção seja dada a essa classe. Nem isso. Nem isso. Vocês não viram Jesus em momento nenhum dando essa atenção especial. Em momento nenhum. As ações da fé, né, que ele deu à igreja por responsabilidade, se direcionam a um público específico. Sabe qual? Aquele que crê, aquele que ouve a palavra, aquele que se converte, aquele que se arrepende, independentemente desses fatores estruturais, sociais, econômicos. Mas esses caras conseguem inverter evangelho redentivo em evangelho social, gerando essa ideia de uma opção preferencial pelos pobres, que aí entra essa questão, né, da instrumentalização da fé, ao mesmo tempo estruturando como também isso, né, trazendo uma ideologia para a essência de Cristo, tá? Não existe nem estrutura e nem ideologia na concepção messiânica de Jesus, ou seja, a igreja lá, né, no início de Cristo, na sua aparição pública e discipulado, a igreja ali era o ato, era ministério, era pregação, era a palavra, não era a estrutura arquitetônica, não tinha esse conceito materialista ali. A gente não sabe nem descrever a igreja como ela era, como estrutura, mas sim conseguimos atingir o conhecimento das suas atitudes, do seu comportamento, do seu testemunho, Atos dos Apóstolos, é isso. A mesma coisa também da ideologia. No chamado de Cristo não existe espaço para o idealista. Existe para aquele que quer ser discipulado. Olha, Judas Iscariote era um idealista. Ele se revoltou quando soube que Jesus não ia disputar o cargo de rei, se revoltou e o traiu. E se vendeu, né, para as vertentes políticas da época. Exatamente porque ele era um idealista. E tinha esse idealismo, inclusive, quando a mulher despejou aquele perfume no Senhor, de que aquela quantidade fosse vendida para dar aos pobres. E se vê lá que o Senhor fala que ele está acima dos pobres, né? E que ele tem que ser amado acima de tudo e de todos. Você vê? Então, como que esses caras conseguem reverter, né, o evangelho redentivo para um evangelho puramente social? Agora, detalhe, a teologia da libertação, que se inicia em 1960, o seu curso, o Vaticano, né, é o principal idealista dessa teologia, como apoia até o momento de hoje. Não me vem com essa conversa de que existem divergências ali dentro, porque isso é uma mentira. A Igreja Católica, o Vaticano, financia a esquerda continental, é o apoio de toda a esquerda política, não vem com esse papo furado, né? Aí surgem nomes ali, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, né, o John Sabrino, que são figuras importantíssimas. Entra na biografia desses caras, procura saber quem é eles, né? Procura saber quem são esses caras aí, pra você ver o calibre desses malucos aí, entendeu? Agora, detalhe. Essa visão, né, da teologia da libertação voltada para a questão histórica, tá? Ela tem uma estrutura institucional. Aí eu falo muito isso, na verdade, em 10 minutos lá, tá? Que dentro da história, quando você vai lá atrás das etapas e ciclos revolucionários dessa elite global, tanto pela esquerda como pela direita,
Existem marcos históricos ali importantíssimos para a dominação da educação religiosa, inclusive isso, o confisco institucional. Então, igreja é esquema para esses caras, eu venho dizendo. Bom, existe um marco importantíssimo para a teologia da libertação, que eu venho falando constantemente pelo Verdade em 10 Minutos, que é o Pacto de Lausanne, de 74. Movimento evangelical mundial, como alguns deles denominam. Este Pacto de Lausanne de 74, que eles definem lá, né? A evangelização mundial e responsabilidade social. Esse marco histórico do Pacto de Lausanne firma uma base de intelectuais que se comprometeriam pela radicalização. E qual seria a radicalização? O fim da ortodoxia bíblica. O esquema começa ali alinhado entre Vaticano, ONU e CMI. Quem era o organizador principal desse movimento que surgiu em 74, que aí veio as bases ecumênicas, o SEBS, o CLAI, aí você vai ver um monte de coisa, vai pesquisar lá, né? Essa estrutura que surge, né, essa nave que subiu, com o interesse de padronização do discurso, que está agora atuando tanto pela direita como pela esquerda, obviamente mais pela esquerda. Quem era o organizador? Billy Graham. E tinha como relator John Stott. Esses caras conseguem criar, né, nesse mecanismo, formas de infiltração e influência, que é uma coisa absurda. Tanto que eu sempre falo, na verdade, 10 minutos. Olha, é colossal. A pirâmide institucional desse esquema é colossal. É infinita. E eles esparramam essas instituições e esses movimentos para-eclesiais de uma forma que ninguém perceba que a coisa está acontecendo. Eu costumo dizer até sempre lá no Verdade 10 Minutos, né, no canal no YouTube, que a forma como você tem de identificar esse mecanismo, a engrenagem dele, como ele funciona, é o discurso, é a pregação, é o ensinamento, é o conteúdo além desse alinhamento institucional. Agora vejam bem vocês, nesse marco histórico do Pacto de Lausanne, que hoje é Movimento Lausanne, quem assinou o tratado da evangelização e responsabilidade social do pacto, que é puro ecumenismo, tá? Batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, luteranos evangélicos, anglicanos evangélicos. Aí vem movimentos para-eclesiais de organizações também para-eclesiais. Aí o Cliff Bible, que é da família Rockefeller, Jocum, Assembleia Evangélica Mundial, Aliança Evangélica Mundial. Você vai puxando a capivara, vem um monte. E detalhes, quando você chega na conclusão, quando vai na identidade desses nomes, dessas instituições, que a direita e a esquerda está lá. A WA, que a gente vem denunciando no Verdade 10 Minutos, que é a estrutura administrativa desse esquema para tocar as igrejas da ONU, ela está na direita e na esquerda atuante, cumprindo a agenda globalista por meio dessas igrejas. E eu venho destacando para vocês, olha, política está unindo religião, a esquerda e a direita, com esse discurso, entendeu, de usar justiça e direito como apelação, está unindo religiosos para essa causa social, para essa causa de política social, quando não muito também econômica pela direita. E vocês precisam enxergar isso. É uma cortina de fumaça que eles sobem lá. E esse Jesus político trabalha dos dois lados. Então é uma forma como eu tenho aqui de poder ao mesmo tempo falar desse curso do PT, de querer se aproximar com os evangélicos, de mostrar para você como é que política é escrota, ela não tem moral, ela só tem interesse. E qual que é o interesse aí? É jogar os dois lados, e aqueles que estão influenciados e dominados por essas ideologias, no colo da ONU, porque nós estamos chegando lá, né, no momento que a ONU vai assumir a política mundial e vai ser a estrutura do futuro governo, com homens, com pessoas, com agentes que eles elegeram. E aí é a questão.
Então, o objetivo qual que é aqui? É gerar bastante debate, divisão entre os dois lados, briga entre os dois lados, um achar que está certo pela justiça social, o outro pela questão do moralismo e conservadorismo, como é a direita e a esquerda, mas tudo isso é cínico. É cínico. Uma hora eles estão na direita, uma hora eles estão na esquerda, uma hora eles estão ali apoiando quem é da esquerda, depois eles estão na direita. Entendeu? Tem um monte de exemplos aí agora, com essa perda de popularidade do Bolsonaro, com essas coisas que aconteceu com ele, de gente que apoiou ele na época dele e que agora também foi lá discursar e se sensibilizar pelo Lula. Então é triste, é deplorável. Ah, mas eu me alinho mais com aquele lá e depois com aquele outro. Não tem um lado, só tem interesse. E eu queria deixar claro para vocês aqui, hoje, tem muito nome, tem muita igreja metida nesse esquema de querer traduzir que o Evangelho de Cristo seja um evangelho social e engajado a cumprir políticas sociais. É muito importante que você realmente identifique, compreenda e entenda esse mecanismo para não ser mais um influenciado, como também alerte, divulgue essas informações para que mais pessoas se libertem. Qual o meu objetivo de tudo isso daqui? Como também do movimento. Levantarmos a Igreja de Cristo dentro de nós, que está representada pela consciência, pela obediência, pela exclusividade, pela fidelidade a Ele. Essa igreja tem que estar dentro de nós, no nosso pacto, na nossa aliança com Ele. E o que eu espero de você do outro lado, que você nos ajude a divulgar essas informações, que você nos ajude a resgatar essas pessoas dessa contaminação, infelizmente. É uma contaminação, é um câncer que corrói a igreja hoje, essas ideologias. Então espero, meu Senhor Jesus, que mais oportunidades venham para nós e que a gente fortaleça realmente essa base da igreja dos últimos tempos, que a gente sabe que o Senhor está às portas e logo virá buscar. Senhores, um abraço, Deus abençoe todos vocês, te vejo no próximo vídeo. Um abraço.